O áudio tá bom aí? Ótimo, perfeito. Bom dia, vereador. Bom dia aos ouvintes da Rádio FM Cachoeira do Sul, principalmente, né, os ouvintes da cidade de Pantano Grande. E agradeço muito pelo espaço. E como o Ronaldo bem falou, a gente escutou a entrevista do prefeito Mano Paganotto. E com todo o respeito, é claro, né? Como somos aqui vereador de oposição, a gente veio aqui também, né, falar um pouquinho da nossa cidade, do que acontece, da visão que a gente tem do que está acontecendo nesses últimos 4 anos e 5 meses de governo do atual prefeito. Então, muito obrigado pelo espaço. Que dá para relatar aí para os ouvintes de toda a região que está escutando essa entrevista, Evânia? Ronaldo, primeiro gostaria de colocar que eu fui secretária municipal de saúde durante 7 anos, de 2005 a 2012. Depois fui vereadora, secretária de educação durante 4 anos, né, no último mandato do prefeito Cássio. Também somos ainda a vereadora mais votada, né, da história de Pantano Grande, que foi no pleito, 600, nesse pleito passado, no outro. Também a primeira mulher na história de Pantano a ser presidente da Câmara. E, e quando a gente escuta, né, que tudo, pelo que a gente escutou da entrevista, que tudo é as mil maravilhas, acredito que num momento de crise que o país passa e que o Estado passa, nem tudo são maravilhas e nem tudo que se fala corretamente, vamos dizer assim, né? Aonde há meias verdades, também existe meias mentiras, ou não se reconhece o que foi feito, né, pelas administrações passadas. E eu quero iniciar falando sobre quando o prefeito fala em empregos, né, que é o carro-chefe dele, né, que bom que ele conseguiu trazer empregos, mas nós não podemos deixar de citar aqui, aí onde ele citou também que a maioria dos empregos eram informais em Pantano Grande, que as pessoas não tinham carteira assinada. Então eu não posso deixar de citar aqui tantas empresas que já faziam parte, antes mesmo dele estar na prefeitura, como Frigorífico, Unical, Calflex, Kidraques, todos os supermercados Pantano, padarias, arrozeiras, postos de gasolina, enfim, todo um comércio aí que sim, todos, né, trabalhavam de maneira formal e com carteira assinada, gerando aí mais da metade dos empregos, né, de Pantano Grande. Aí nós podemos contar por cima aí 3, 4 mil empregos, né, para um município pequeno como o nosso, acredito estar de bom tamanho. E isso geralmente, então, essas empresas mais antigas que estão aí não são citadas. Por exemplo, nós temos um frigorífico com 350 funcionários. Tem funcionários de Rio Pardo, sim, mas a maioria é Pantano. A Unical, nós temos 170 funcionários. Enfim, então, acredito que esses esclarecimentos se fazem necessários porque Pantano não começou há 4 anos atrás. Pantano já vinha, né, em momentos, vamos dizer assim, não bons, porque como eu disse, né, os municípios são pequenos, nós vivemos, né, há anos em uma crise nacional, mas sim que Pantano tinha, sim, empregos e que não foi, a roda não foi inventada agora, né? Já circulava, assim, esses empregos em Pantano Grande. Vereadora, também o prefeito Mano Paganotto falou da questão da infraestrutura, calçamentos, assim, que as coisas estavam andando bem. Sim, sim. E como eu disse, eu não vim aqui também somente para criticar. Mas quanto
quando ele fala em números, é isso que nos deixa surpresos, que ele colocou que está calçando 90% do município. Só que ele já pegou esse município com pelo menos 70%, quase 80% do município já com pavimentação, né, com asfaltamento. Então, eu acho que é isso que tem que esclarecer. Quando ele fala em 90%, ele quer dizer o quê? Vamos supor aí 20%, porque 70% já estava com calçamento. Então, esses números que a gente tem que cuidar. Também, os últimos 16 anos, né, entre o governo Cássio e o governo Isa, foram calçadas muitas ruas, sim, e não foi só com empréstimo, como ele falou, o empréstimo do Finisa. Porque na época do prefeito Cássio, para vocês terem uma ideia, em 8 anos, foi feito um empréstimo de 3,5 milhões para calçamento. O resto das ruas foram calçadas ou com emenda parlamentares ou recursos próprios do município. E em apenas 4 anos do governo Mano Paganoto, já foram 8,5 milhões de empréstimo. Então, é esse o medo que a gente tem, né? Porque olha a diferença de números, né? Até dá um trocadilho ali. Em 4 anos, em 8 anos, 3,5 milhões. E em 4 anos, 8,5 milhões de empréstimo. Claro que a gente fica receoso. E outra coisa, se foi feito um empréstimo, primeiramente de 4,5 milhões, que seria para o REURB, para a energia fotovoltaica, e esse empréstimo foi utilizado para fazer o prédio da Andre Calçados, né? Então, o objetivo aí já mudou, aonde sim, nós aprovamos, né? Eu aprovei os primeiros 4,5 milhões. Depois, quando veio os outros 4 milhões, eu fui contra, porque é uma dívida muito grande, né, para o futuro do nosso município. Vereadora Evânia, qual é o valor do orçamento anual de Pantano Grande? Eu não sei te dizer o anual. O que o prefeito falou aí é que é 500 mil a receita mensal, né, do município. 500 mil a receita mensal, só que se falou só na receita, né? Mas tu tem que pagar a folha, por exemplo, quantos compromissos tu tem que pagar. Então não é. Se tivesse sobrando, se fosse muito bom, com esses 500 mil estaria, sim, se construindo sala de aulas, se comprando veículos escolares, né? Se melhorando, né, os prédios da nossa educação, os prédios dos nossos postos de saúde. E não é isso que a gente vê. Se falou também que no censo, Pantano teve um crescimento, né, entre os municípios pequenos, o que mais cresceu. E aí a minha surpresa é, no censo, o Pantano aumentou bastante a população. Só que o número de salas de aula continua o mesmo, quer dizer que a população cresceu, ninguém estuda. Onde é que estão esses estudantes? As salas de aula estão muito superlotadas. Então, para tu ver que uma fala não condiz com a outra. É isso que a gente veio esclarecer e é isso que nos preocupa bastante. Falam tanto em receita, mas a gente não vê nada realizado com recursos próprios do município. Vereadora Evânia Frantes Trevisan, de Pantano Grande, conversando conosco aqui da Rádio Vale FM de Cachoeira do Sul. Fiz uma pergunta para o prefeito e ele respondeu com uma palavra só. Eu gostaria da sua impressão. Estas melhorias, essa duplicação da BR-290 até a construção desse viaduto na confluência com a 471,
facilitando, obviamente, o ir e vir das pessoas que estão na 290, não tira pessoas de visitarem Pantano Grande? Acredito eu, Ronaldo, que tudo é uma questão de lá, bem lá no início, inclusive, quando eu fui presidente da Câmara em 2015, nós já conversávamos com o DENIT sobre esse assunto, então esse assunto não é uma coisa atual, né? Aqui, já vinha de muitos anos se conversando e se inteirando do planejamento do DENIT para a duplicação. Acredito que no início foi, sim, assustador, né, para o nosso comércio que fica ali na beira da BR-290, mas para vir o progresso, claro que existe o ônus e o bônus. Acredito que hoje já não se tenha mais, né, este problema de quem passa por aqui de chegar. A gente acontece problemas de quem mora em Pantano e agora tem que fazer um longo trajeto, muitas vezes para levar a criança na escola, né, que tu tem que fazer o retorno, tu tem que fazer 2, 3 quilômetros para conseguir retornar para Pantano. Então, acredito que o problema maior até não é nem quem passa e que já vem por baixo, né? E passa em Pantano Grande, ou pelo lado direito ou esquerdo, mas eu acredito ainda que o maior problema que ainda o pessoal aqui reclama é essa volta toda que a comunidade tem que fazer, por exemplo, como eu disse, para levar uma criança, né, na escola. Vereador Evânia, o prefeito Mano Paganoto, quando esteve aqui na quarta-feira da semana passada, disse que a população de Pantano está crescendo, é isso? Pelo censo, sim, como eu falei, a população está crescendo, o censo está aí para comprovar, mas a gente não vê esse mesmo crescimento, como eu te disse, em escolas, em transporte, né? Que a minha preocupação, muito como eu fui secretária de Educação, são sim as dependências, né, das escolas. Por exemplo, agora está muito na moda aqui em Pantano se alugar prédios para os serviços públicos. Nós tínhamos um CMA, que é o Centro de Múltiplos Atendimentos, que era um prédio próprio do município, pegou fogo num ar-condicionado lá, não arrumaram mais, alugaram um espaço. A biblioteca, nós deixamos adquiridos, quando nós fomos secretário de Educação, um terreno que é anexo a uma escola para se construir a biblioteca, uma sala de cultura e, obviamente, ampliar essa escola, que é a menor de Pantano, que necessariamente teria que ser ampliada, por isso a nossa preocupação em adquirir o terreno, mas ainda continua, né, os aluguéis. E esses aluguéis, a gente sabe que não, com o dinheiro dos aluguéis, a gente diz assim, se o município tem essa receita, por que não começar a se criar espaços próprios do município para se ter esses atendimentos, né? Ou então arrumar o CMA, que seriam R$ 3.000, que esses R$ 3.000 que pagam de aluguel para o CMA numa casa aqui no centro de Pantano, e aí que eu chego no ponto, daria para se pagar, por exemplo, 3 consultas para um neurologista para as crianças com autismo, que a maioria não tem, e a gente sabe que a consulta em neurologista para dar um laudo bem feito para um autista é R$ 800, R$ 1.000. Então, é essa preocupação que a gente tem, é nesses projetos que a gente trabalha, né? Então, se troca, se arruma lá, não se paga mais os 3.000 de aluguel e esse dinheiro, então, se vai para a consulta daquelas crianças que realmente necessitam e que não tem como pagar. Vereadora Evânia, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e fica à disposição, sempre que quiser, o nosso microfone está aberto. Eu gostaria muito, para finalizar, Ronaldo, falar, né, do o papel fundamental do vereador, né? Que o vereador tem sim que fiscalizar, tem que legislar, né? E principalmente representar
os anseios da população. A Câmara de Vereadores deve ser um espaço, um poder independente. Nós não podemos fazer da Câmara de Vereadores um puxadinho da prefeitura, né? Ou fazer aquilo que o prefeito quer. E também eu não posso deixar de falar o que ele disse, que vereador que votasse contra projetos que viesse a favor da coletividade, que ele ia mandar fazer um cartaz, uma placa de 10 por 10 e colocar para todo mundo ver quem é. O que é isso? Onde é uma ameaça aos vereadores? Então ele tem que saber que ele tem aqui vereadores independentes e que não dependem indiretamente de alguma coisa na prefeitura, se tu me entende o que eu estou falando, e que se tiver que fazer uma placa com a nossa foto, que faça, né? Como ele ameaçou de fazer. Isso foi, sim, em tom de ameaça. Então, que ser vereador é respeitar a vontade do povo, sem medo. E quando um vereador se cala, corre-se o risco da corrupção gritar. Então, eu deixo aí essas minhas últimas palavras e eu agradeço muito pelo espaço e estamos também, né, à disposição sempre que precisar. Muito obrigada.